Vou abrir um segundo software aqui para a gente ter um backup da gravação e eu vou conectar um microfone para melhorar o áudio do material que vai ser carregado no YouTube. E aí, caso você queira conversar comigo, a qualquer momento, você só manda um chatzinho pedindo atenção que eu tiro o conector do microfone e a saída de áudio do meu computador é liberada. Beleza? Hoje eu gostaria que a gente continuasse aquele exemplo que a gente estava fazendo ontem, envolvendo o projeto de sintonia dos compensadores para o controlador por realimentação de estados. Então a gente viu nas últimas aulas uma metodologia de projeto para conseguir escolher de maneira adequada os compensadores para o controlador por realimentação de estados, o KA, o BA e o KIA. E essa maneira adequada, ela é validada quando o sistema atende a 3 critérios de qualidade, né? Quando ele tem a capacidade de rastreamento de trajetória, rejeição de carga e robustez, no sentido de controle. Então, a gente viu como fazer o cálculo desses ganhos para atender a esses critérios de qualidade. E aí, ontem a gente tomou um exemplo de uma aplicação para praticar a metodologia. E aí a gente vai fazer, né, o projeto completo e vai simular o sistema, né, para poder averiguar o desempenho do nosso projeto. Então, essa é a proposta. Ontem nós começamos a fazer esse exemplo e nós utilizamos, nesse exemplo, um comando do cliente de posição, que é um sinal de amplitude 1 radianos com uma frequência de meio hertz. É uma cossenoide. 1 radiano é mais ou menos 60 graus, então esse acionamento ele vai de mais 60 a menos 60 graus e completa um ciclo a cada 2 segundos. Né? A frequência é meio hertz, o período, que é o tempo de um ciclo, ele é o inverso da frequência, então ele vai ter 2 segundos. Uma outra condição de contorno do problema é o erro máximo de posição admissível pelo cliente. Essa informação é uma entrada para o projeto, o cliente passa isso para nós, e esse erro máximo, para o exemplo em questão, é igual a 0,1 radiano, né, em torno de 6 graus, ou 10%, né, da posição final, nessa frequência de meio hertz. Tá? E o torque da carga tem característica quadrática, vale 4 vezes ω-mec ao quadrado. Ok? Então, esses são os dados do problema, né? A gente também precisa dos parâmetros do sistema mecânico para poder fazer o projeto, né? Isso aqui a gente vai conseguir de catálogos dos fabricantes dos motores, dos rolamentos, ou de ensaios, né, cujos resultados estejam catalogados em um sistema de dados técnicos de grandes empresas. Essas empresas grandes, elas têm uma base, uma biblioteca técnica com dados de ensaios de equipamentos mais nobres, onde se costuma encontrar parâmetros dos acionamentos registrados na época de comissionamento dos equipamentos. Tá? Comissionar é colocar o equipamento em operação na planta. Okay? No caso aqui, para o nosso projeto, eu já apresentei esses dados. Tá? Não era um enfoque, né, fazer essa pesquisa aqui. Bom, e aí ontem, então, Matheus, a gente começou o projeto, né, de cálculo dos ganhos, e a primeira rodada de cálculos, ou o primeiro passo, ele é feito para se conseguir rastreamento de trajetória. Tá? Então, a gente ontem implementou essa metodologia, né, buscando garantir que o sistema tivesse polos escolhidos em posições adequadas para que as bandas passantes
das regiões de dominância de cada um dos compensadores fossem suficientemente largas para rastrear os comandos de trajetória que vão ser impostos pelo cliente naquela faixa de frequências, tá? Então, o BA, a região de dominância dele, ele domina o comportamento dinâmico nas mais altas frequências, né? E os comandos de trajetória nas mais altas frequências são dados, né, pelas cossenoides de mais alta frequência de velocidade. Cossenoides de mais alta frequência de velocidades são as cossenoides na frequência da banda passante. A banda passante conota a frequência mais alta de um dado sinal ou que um dado sistema responde, tá? As médias frequências são rastreadas pelo KA, né, o KA que domina o comportamento em médias frequências, e dentre os sinais de trajetória, né, as cossenoides de mais alta frequência aqui, para sintetizar o comando de posição, são os comandos de médias frequências. E por último, em baixas frequências, quem domina o comportamento dinâmico é o KIA. Ele é o responsável por garantir quase que integralmente o rastreamento de trajetória, tá? E os comandos de trajetória de mais baixa frequência são aqueles associados aqui ou aqueles alocados próximos à banda passante do comando de integral de posição. Tá? Então, a gente usou desse critério, né, para poder, então, calcular os ganhos usando o material das aulas, né, ou calcular os ganhos que conseguissem garantir estes polos nos valores que nós escolhemos ou precisamos. Né? O polo é igual a banda passante do sistema. Então, falar que a gente alocou os polos ou alocou a banda passante do sistema dá na mesma. Tá? Para fazer esse cálculo, Matheus, a gente colocou o nosso memorial de cálculo em uma ferramenta, né, no caso a gente escolheu aqui o MATLAB. Não é obrigado a ser o MATLAB, qualquer ferramenta de cálculo serve. Tá? O MATLAB é bom que ele tem recurso de traçado, tá? Mas se você tiver um Octave, né, que é a versão gratuita muito próximo ao MATLAB, ou o Python é bom também no traçado de gráficos, ou até um Excel, né, que a gente fez aqui com vetores, né, igual quando a gente criou o vetor de frequências. Você pode fazer em várias linhas do Excel, numa mesma coluna, e ir fazendo esse processamento linha a linha. Depois traçar gráficos, tá? Também é uma opção, né? A ferramenta computacional é o menos importante aqui. Qualquer uma que faça os cálculos e trace os gráficos é adequada para a gente, ok? Bom, então a gente, né, embarcou aqui o nosso projeto nesse memorial de cálculo, que é o MATLAB, né, onde nós traçamos aqui tanto a função de transferência do sistema, que é essa aqui, ó, onde a gente pôde verificar que os ganhos calculados realmente garantem que a posição do eixo, a amplitude da posição do eixo, das cossenoides que se somam para sintetizar a posição do eixo, elas têm o mesmo valor das amplitudes comandadas pelo cliente, que é o que a gente precisa ter para rastrear trajetória. Tá? Ou seja, o ganho do sistema é unitário. A relação entre a amplitude de uma cossenoide na saída com relação à amplitude de uma cossenoide na entrada é 1. Tá? Então, significa que elas são iguais. Né? E isso acontece, né, até uma frequência 10 vezes maior do que a frequência de comando do cliente. Tá? 10 vezes maior não, a frequência de comando do cliente está aqui em meio Hz. Né? Foi um dado de entrada. Então, logo, se o comando de posição está em meio Hz, o comando de velocidade está em torno de 5 Hz, e a banda passante total do sistema, né, onde o ganho dele começa a ser em torno de 0,7, está em 50 Hz.
Tá? Então, o sistema é capaz, né, de rastrear os comandos de trajetória nas mais altas frequências que são impostas à sua entrada. Tá? Então, beleza, o projeto, os valores dos ganhos que saíram do projeto, né, o resultado aqui do projeto, ó, são os valores dos ganhos, o KA, o BA, o KA e o KIA, parecem adequados. Né? Parecem não, no caso, eles certamente são para rastreamento de trajetória. Aí a gente refina esses valores, para atender os demais critérios. Né? O próximo critério, ele ainda é embarcado, né, dentro do rastreamento de trajetória e contempla aqui a avaliação do erro de posição. Né? Então, a gente levantou a função do erro com relação ao comando, né, onde a gente consegue, então, uma informação de quantos radianos de erro a gente obtém para cada 1 radiano de comando. Né? Esse erro, né, ele tem que ficar menor do que o valor máximo que o cliente admite. Tá? Então, a gente conferiu se ele ficaria menor. E essa conferência passou, né, pelo traçado dessa função de erro aqui no MATLAB. A gente embarcou ela aqui, ó, e fizemos o traçado dela em uma ampla faixa de frequências. Então, o resultado está aqui, ó. Né? E a gente viu que na frequência de comando do cliente, que é meio Hz, um dado do problema, o erro de posição é de 0,78 miliradianos, que é o que está na tela, o valor de Y, para cada 1 radiano de comando. Como o nosso comando tem 1 radiano, foi um dado do problema, o erro de posição é esperado aqui em menos do que 1 miliradianos. E o máximo admissível é 0,1, ou 100 miliradianos. Então, o nosso erro, com esse projeto de sintonia, né, sem alocar carga ainda, ele está 100 vezes menor do que aquele admissível pelo cliente. Então, esse projeto de sintonia, esses ganhos aqui, continuam atendendo ao segundo critério que a gente avaliou, que é o critério do erro de posição. Tá? Então, agora eu gostaria de fazer com você o projeto para rejeição de carga. Então, é o segundo passo do nosso projeto. Né? E a rejeição de carga, Matheus, ela remete, né, à capacidade do nosso sistema de contra-atacar o torque da carga, né? A capacidade do nosso sistema de criar torques eletromagnéticos suficientemente altos e variando suficientemente rápido para que, né, quando o torque da carga do cliente for aplicado, a gente nunca sabe quando vai ser, nós consigamos subtrair o efeito do torque da carga com o torque eletromagnético. E aí o torque de carga perturbe pouco as nossas trajetórias mecânicas. Tá? Então, por isso, rejeitar a carga, né, ou rejeitar a perturbação, ou o distúrbio, são termos usados pelas equipes de controle. Tá? Então, são esses sinais aqui que tendem a atrapalhar, promover erros no nosso rastreamento de trajetória. Tá? Então, nós vimos na aula que uma forma adequada
de se fazer esse projeto é utilizar uma função chamada de rigidez dinâmica, que é a função de transferência invertida. Uma função de transferência, ela mede a relação entre uma saída do sistema e uma entrada. Tá? A rigidez dinâmica aqui, ela mede a relação entre uma entrada sobre uma saída. A entrada, né, que é o torque de carga, dividido pela saída, que é a posição do eixo mecânico. E a gente viu, né, que essa função, ela vale isso aqui, ó. E a gente usou essa função do modelo como suporte para fazer o projeto de rejeição de carga. Tá? E para isso, então, Matheus, a gente traça essa função, né, destacando aqui a região de dominância de cada um dos compensadores, mais a região de dominância da própria inércia do sistema. A gente viu nos estudos que esse traçado, né, que na verdade envolve aqui um módulo da rigidez dinâmica, cada frequência S, a rigidez dinâmica, que é essa relação aqui, ela resulta em um número complexo, tá? E aí, para avaliar a rejeição de carga, a gente toma um módulo dela, né, que vai ser igual ao módulo aqui desse polinômio. Tá? E aí nós vimos que se a gente traçar os valores dessa função em uma escala logarítmica, a gente vai ter um comportamento assim, ó. Primeiro, em baixas frequências, o K e A sobre S domina, em médias frequências, o KA, em altas frequências, o BA, em altíssimas frequências, a própria inércia do sistema. Tá, aqui eu falei que o BA domina, porque isso é verdade, porque o B, que é o coeficiente de rolamento, de atrito dos rolamentos, ele é bem baixinho. Tá? Bom, então, vamos traçar essa função no MATLAB, né, e ver em que faixa de frequências o nosso torque de carga se encontra. Para a gente, então, usar da ajuda da rigidez dinâmica para prever qual que vai ser o erro produzido pelo torque de carga. E daí, então, comparar este erro com o erro máximo admissível pelo cliente da aplicação, né, tendo, então, uma noção se a gente precisa corrigir os ganhos ou não. Bom, então, a função nossa de rigidez dinâmica vai ser traçada aqui, ó. Até destacar no memorial de cálculo, que a gente vai começar um projeto novo. E aí, pessoal, Matheus, a gente vai replicar essa função, vou deixar ela visível aqui, no memorial de cálculo. Tá? Então, essa função aqui de rigidez dinâmica, tá? Vou colocar do mesmo jeito que a gente escreveu no projeto, tá? TL sobre θ, torque de carga sobre a posição angular. Tá? Ela vai ser igual a J vezes S ao quadrado mais B mais BA vezes S mais KA mais KIA sobre S. Né? E a gente vai tomar o valor absoluto disso, que é o que preconiza a rigidez dinâmica.
Tomar o valor absoluto quer dizer o seguinte, a gente vai tomar aqui uma relação de quantos radianos de amplitude são necessários, quantos newtonmetros de amplitude de uma cossenoide são necessários no torque de carga para produzir um erro de 1 radiano de amplitude na mesma frequência sob a posição angular. Tá? Então, quando a gente mexe com valores absolutos, a gente está se referindo, né, às amplitudes aqui do sinal de entrada e do sinal de saída. Tá? Vamos fazer o traçado dela, né? A gente já tinha definido as frequências, né? E no presente momento do projeto, a gente está na segunda etapa do projeto. Nós já temos um cálculo para o BA, para o KA e para o KIA. Tá? Então, não precisamos recalculá-los de novo agora. Tá? A gente já tem, inclusive, nós vamos conferir se eles atendem à rejeição de carga, tal como o cliente da aplicação exige. Então, vai ser a terceira figura do nosso projeto. Tá? Vai ser um traçado com eixo X e eixo Y em escala logarítmica. No eixo X, nós vamos colocar a frequência em Hertz, tá? Para ficar mais fácil de raciocinar, igual a gente fez ontem. E aqui a gente vai colocar a nossa rigidez dinâmica. Então, vamos colocar o título dos eixos. Então, o eixo X é a frequência. Vai estar em Hertz. E o eixo Y vai ser a nossa rigidez dinâmica. TL sobre θ, né, e o valor absoluto deles. Em radianos. Vamos ligar o grid também. Então tá aqui, Matheus, a nossa função de rigidez dinâmica. A gente pode até destacar aqui nessa função cada a saída de cada um dos compensadores. Eu vou até traçar a parte aqui, ó, só o KIA sobre S, só o KA, só para a gente conferir aqui se realmente a curva da rigidez dinâmica inteira apresenta o que a gente espera da teoria, ok? E tem que acontecer exatamente do jeito que a gente espera. Caso não aconteça, existe algum erro, ou de entendimento do modelo, ou de programação de computador, tá? E de toda forma tem um erro e precisa ser corrigido, ok? Então eu vou traçar aqui funções para todos esses, para saídas de todos esses compensadores. Aqui, ó. Vai ser assim, ó. Nós vamos pedir a mesma figura 3, tá? Para fazer uma superposição, um hold on, para ele não apagar o outro gráfico. E a gente vai traçar, né, a frequência. E o termo KIA sobre S, tá? Vou pedir ele em linha vermelha. R aqui remete a red, ok? Vou pedir também o traçado do segundo termo, que é o KA, aqui, ó, ABS de S sobre 2π, KA, né? Se eu colocar aqui para traçar só KA, ele vai botar só um ponto, tá? Então, eu vou criar um vetor de KAs. Então, vamos multiplicar o KA por vários uns, tá? Uma linha e com o mesmo comprimento do vetor de frequências, tá? Também podemos mudar a cor dele aqui, colocar ele verde. Vamos fazer a mesma coisa com o traçado da rigidez dinâmica associado ao compensador BA, vai ser log da frequência
I B mais BA. Aí, ao multiplicar por S, né, a gente já vai ter um vetor criado aqui, e eu vou colocar esse vetor cor rosa, tá, para diferenciar dos outros. Como a gente está mexendo com valores absolutos, tá, eu vou pedir, o resultado desse cálculo aqui é um número complexo, ó, né? E a rigidez dinâmica envolve valores absolutos, ou os módulos desses complexos. Então, eu vou pedir aqui para se avaliar o módulo do complexo. Comando ABS. Aqui em cima também. E aqui em cima também. Tá? Por último, a gente vai traçar, né, a função de rigidez dinâmica na região dominada, ou associada, na verdade, ao JS ao quadrado. Tá? Então, log, no eixo X a gente vai colocar a frequência, e no eixo Y a gente vai colocar J vezes S ao quadrado. Tá? Uma cor qualquer aqui, pode ser azul mesmo, aqui, se bem que nós não vamos conseguir ver. Vou repetir o vermelho. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Então ele traçou, né, um deles ele colocou como estrelinhas aqui, que parece que é o terceiro, P de pink, ele colocou estrelas. M de magenta, vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Deixa eu só apagar essa curva aqui para perder a estrelinha da etapa anterior. E aqui está o nosso sinal de rigidez dinâmica. Ao que parece, né, aqui no projeto, ele tem a mesma estrutura que a gente esperava da teoria, ó, né? Então, o sinal de rigidez dinâmica é essa curva azul aqui, tá, que a gente traçou, né, em ampla faixa de frequências, e a gente observa aqui que em baixas frequências, a curva azul é basicamente igual à vermelha, tá? E a curva vermelha foi obtida exatamente pelo traçado da rigidez dinâmica associada ao KA sobre S, ó. Então, realmente é ele que manda, ele é muito maior que os demais termos, tá? Aí chega em uma determinada frequência, aqui, ó, em torno de meio Hz, né? Você observa que o KA sobre S, que é a curva vermelha, ele começa a ficar igual ao KA, né? Do jeitinho que a gente fez no projeto, ó. A região de dominância do KA, né, ia até meio Hz. Aqui, ó. Aí, o KA, ele dominava até meio Hz. Então, o projeto mostra isso, né? E o KA, então, passa a dominar o comportamento dinâmico do sistema até 5 Hz. Tá? Que é o sinal verde aqui, ó. Tá? Então, ele passa a dominar até 5 Hz. Né? E aí, em 5 Hz, o que que acontece? Vamos voltar aqui na nossa rigidez dinâmica. Em 5 Hz, né, o B mais BA vezes S começa a ficar maior do que o KA. Então, essa curva aqui violeta, ela fica maior do que a verde, né? A curva violeta é o B mais BA vezes S, né? Então, o KA domina o comportamento dinâmico até 5 Hz, a partir disso, o B mais BA vezes S que passa a dominar. E aí ele vai dominar até 50 Hz, que foi o nosso projeto. Então, você olha aqui em torno de 50 Hz, aqui, ó, a curva
violeta, né, que representa aqui a rigidez dinâmica associada ao B mais BA vezes S, ela está maior do que a curva vermelha, que é a do JS ao quadrado. A partir de 50, né, a rigidez dinâmica do sistema passa a ser primordialmente implementada pela própria inércia do conjunto. Ou seja, pode entrar carga com frequências acima de 50 Hz, né, que a rejeição a essa perturbação não vai mais ser implementada pelo controle ou pela máquina elétrica. O próprio conjunto rotativo não vai deixar esse torque de carga perturbar o sinal de posição angular. Tá? E cada uma dessas faixas de frequência, o que a gente observa, pessoal? Que a rigidez dinâmica, que é a curva azul, né, que é o traçado dessa função aqui completa, né, ela fica basicamente igual ao termo que domina o comportamento da rigidez naquela faixa de frequências, né, que é o que a gente usou como uma premissa de projeto. Nosso projeto todo foi sustentado dessa maneira. Então, em altas frequências, né, a rigidez dinâmica é basicamente, que a curva azul, ela é basicamente igual ao JS ao quadrado, que é a vermelha. Aqui, ó, na região de altas frequências, a curva azul, que é a rigidez dinâmica, ela é basicamente igual à curva violeta, que é a curva do B mais BA vezes S. Na região de médias frequências, a curva azul, que é a função de transferência que é a rigidez dinâmica completa, ela é basicamente igual à rigidez dinâmica associada somente ao Ka. Então, ou seja, é o Ka que domina o comportamento do sistema aqui nessa faixa. E em baixas frequências, a curva azul, que é a rigidez dinâmica completa, ela é basicamente igual à curva vermelha, né, que é a curva que caracteriza a rigidez dinâmica do KIA sobre S sozinho. Então, ou seja, o KIA sobre S basicamente que implementa toda a rigidez dinâmica do sistema nessa faixa. É ele que domina. Tá? Então, ao momento, o nosso projeto parece seguir o que a gente esperava da teoria, e a gente precisava, então, conferir agora se a gente vai conseguir uma rejeição de carga adequada ao que o cliente da aplicação pede. Tá? Bom, no nosso caso, né, essa conferência, né, ela poderia ser feita se a gente conseguisse identificar em que frequência o torque de carga se encontra, né, e qual a amplitude que ele teria. Tá? Ele pode estar aqui, ele pode estar nessa frequência, ele pode estar nessa faixa ou nessa. Tá? Dos dados do problema, foi mostrado, né, que o torque de carga ele tem característica frenante e ele vale 4 vezes o quadrado da velocidade angular. Bom, a velocidade angular ao quadrado, né, ela vai caracterizar um sinal que tem mais de uma componente de frequência. Tá? Por quê? A velocidade ela é igual à derivada da posição. E a posição foi dada, né, no enunciado do problema. Como sendo 1 cosseno de 2 vezes π vezes meio t. Então, o sinal de velocidade, né, que potencialmente vai aparecer no eixo, vai ter essa função aqui, né? Então, a derivada de 1 cosseno de ômega t vai ser ômega seno de ômega t. Então, vai dar 2 vezes π vezes meio vezes 1, né, seno de 2 vezes π vezes meio t. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa
o nosso sinal de velocidade. O torque de carga então vai ser dado pelo quadrado dessa velocidade que a gente acabou de avaliar aqui, ó. Tá? Então, quando você levar aqui esse seno ao quadrado, você vai ter como resultado outras senoides em outras frequências. Tá? Bom, a gente pode então fazer uma análise, né, do conteúdo espectral desse sinal, para poder então ver em que frequências essas componentes se encontram, ou a gente pode avaliar o comportamento dele em um pacote de simulação, tá? E entender a característica desse sinal em ambiente numérico. Eu gostaria de fazer uma abordagem nessa linha, né, de produzir aqui uma simulação para representar o sistema, e daí então a gente conseguir caracterizar a partir dos resultados da simulação em que faixa de frequências, né, o torque de carga vai se encontrar, para a gente então poder ajustar os ganhos para a rigidez dinâmica contemplar valores adequados. Tá? Quando falo valores adequados é o seguinte, nós vamos ter que pegar aqui a rigidez dinâmica, né, e dividir a amplitude do torque de carga por ela, para saber qual que vai ser o erro de posição em uma dada frequência. Tá? Então a gente tem que saber a frequência que o torque de carga se encontra, para daí então a gente ver na característica de rigidez dinâmica qual dos ganhos que vai implementar a rigidez dinâmica naquela faixa de frequências e ver se aquele ganho está adequado para aquilo que o cliente precisa, né? Ou seja, se esse erro está menor do que o erro máximo admissível pelo cliente. Tá? Então, são essa sequência de projeto que a gente vai implementar. Certo? Bom, então, voltando ao MATLAB, né, para a gente fazer essa tarefa, nós vamos então agora abrir o Simulink para a gente poder simular o sistema. Começar um modelo em branco. E a gente vai então desenhar o diagrama de blocos do sistema no Simulink para a gente poder simular ele. Tá? Então a gente vai implementar esse diagrama de blocos aqui. Ó. Tá? Então, primeiro esse ponto de soma. Geralmente está aqui nesse Commonly Used Blocks. Então, um sinal entra somando e o outro subtraindo. O comando do cliente, né, ele foi definido como uma cossenoide. Então, tem aqui sources, fontes, né?
sine wave, onda senoidal, com amplitude 1 radianos por segundo, conforme foi passado, frequência em radianos por segundo, 2 vezes π vezes meio Hz, né? Para converter Hz para radianos por segundo, a gente multiplica por 2π, tá? Vamos fazer essa implementação aqui com o sinal sendo senoidal, tá? Porque se ele for um cosseno, ele já vai começar num valor elevado. Pode ser que o sistema não rastreie. Vamos tentar aqui, começar com ele cossenoidal. Então, o bloco implementa um seno, tá? Se você quiser converter um seno num cosseno, você adianta o cosseno de 90 graus ou π sobre 2 radianos. Ok? Então, tá aqui. A gente, então, vai implementar o PID aqui do controlador por realimentação de estados. Deixa eu ver nisso como Used Blocks. Então, precisa de um integrador. E precisa de um derivativo. Aqui. Aqui está o erro de posição. A gente vai colocar nesse ramo, tá? E aí a gente vai derivar ele ali em cima e vai integrar esse erro aqui embaixo, tá? O proporcional, o compensador proporcional que vai atuar sobre o erro é o Ka. Então a gente vai aqui colocar um bloco de ganho, né? Vai pegar o erro e multiplicar por um ganho. Esse bloquinho aqui. E vamos deixar até anotado, né? O nome do bloquinho, né, vai contemplar aqui o compensador Ka. Aqui de cima vai ser o BA. E o de baixo, o K e A. Tá? Nós já temos esses valores, né, do projeto. Tá aqui, ó, ou eles estão aqui, né? O BA vale 3,14. Vamos colocar lá. 3,14. O KA vale 98,7. E o KIA vale 310. Tá aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para a gente poder ver os valores, porque eles são o objetivo do projeto, né? Então, acho que convém que eles fiquem destacados aqui para a gente poder saber como ajustar na hora que for necessário. Tá? Então, a saída dos três compensadores é somada. É outro bloquinho de soma, só que agora com 3 entradas. Né? E aí, com isso aqui pronto, né, a gente vai ter o comando de torque, né, que vai ser então passado em um bloco unitário. Eu vou colocar ele aqui para a gente não esquecer do conjunto de equipamentos que está envolvido aqui dentro, tá? Que inclusive nós vamos estudar nos próximos módulos do curso. Tá? Então aqui tem um regulador de torque eletromagnético, ok? Então aqui a gente tem o comando de torque, eu vou só anotar aqui, ó, TE de referência, não ficou. Bom, e aí pessoal, na saída do regulador de torque,
a gente tem agora a dinâmica do eixo mecânico, né? Então, a gente vai sintetizar um sinal de torque eletromagnético e a gente vai avaliar a dinâmica do eixo mecânico conforme mostrado nos blocos em preto aqui do nosso projeto, né? Então, essa somatória de torques, vamos colocar aqui. Então, aqui eu imagino que entre o torque de carga, o segundo é o torque eletromagnético e o terceiro é o B vezes ômega. Está aqui embaixo, né? Somatória de torques vai dar o torque de aceleração. Então, a gente vai dividir o torque de aceleração pelo momento de inércia, tá? Então, vai ser 1 dividido pelo momento de inércia, que vale 10 mg a metro quadrado, conforme os dados do projeto. Está aqui. E aí, com esse processamento, a gente tem aceleração angular nesse bloco aqui, ó, nesse ramo. Tá? A gente vai integrar a aceleração angular para obter a velocidade angular. Então, está aqui a integração, a velocidade angular vai sair aqui. E a gente vai integrar a velocidade para obter a posição. A posição angular vai sair aqui. Ok? Existe um torque de atrito dos rolamentos, que é frenante. Então, vou realimentar ele aqui, ó. Que inclusive é parametrizado pelo coeficiente de atrito viscoso dos mancais e rolamentos, e esse valor foi passado no início do projeto. Ele valia, né, 1 mN por radiano por segundo. Tá? Então já está o valor dele aqui. É um torque proporcional à velocidade. Bom, a gente então agora precisa, né, realimentar a posição angular real do eixo aqui no início da malha, para fechar a malha de controle realimentada. Então, vamos fazer isso. Fechamos a malha de controle. E agora falta somente implementar o torque de carga, né? O torque de carga, ele tem característica quadrática, né, que é o torque típico de fluidos, né? Bombeamentos, compressores, tá? Ventiladores, exaustores, eles todos têm essa característica. Então, para implementar isso, a gente vai pedir no Simulink aqui uma função definida pelo usuário. User Defined Function, e uma função dessa aqui, eu acho que vai dar certo, MATLAB Function. Vamos rodar ela aqui, ó. Vou aumentar o tamanho disso. Está aqui. Deixa eu só salvar esse projeto, porque eu percebi aqui que ele está querendo travar. Vamos então salvar aqui para evitar dor de cabeça. Então está aqui, né? O torque de carga ele realimenta aqui, ó. E ele recebe nesse bloquinho que vai processar o torque de carga, ele recebe como entrada a velocidade angular, tá? Bom, a gente então define a função, né, do torque de carga. O Simulink deixa você definir uma função nesse ambiente aqui do script de programação, tá? E o que acontece, pessoal? O torque de carga ele é frenante, tá? Então, se você tentar rotacionar esse eixo em um sentido, ele vai oferecer torque frenando. Por exemplo, se você tentar rodar aqui em sentido anti-horário, né? O torque de carga é sentido horário,
e se inverte. Se você tentar rodar, né, ou tiver uma velocidade angular em sentido horário, o torque de carga é frenante em sentido anti-horário, tá? Então, nós vamos ter que conferir aqui o sinal matemático da velocidade e criar um torque de carga sempre com sinal matemático contrário, tá? Então, uma forma de implementar isso é o seguinte, ó, esse U que ele usa aqui dentro é a variável de entrada, igual está aqui no bloco, no desenho do bloco. Então, se né, a velocidade for maior que zero, vamos colocar maior ou igual a zero, que alguém vai ter que cobrir o zero, tá? O maior ou o menor. Então, quer dizer que a velocidade angular ela está positiva, né? E a gente vai, então, criar um torque de carga negativo, tá? Mas aí tem um detalhe também, que precisa ser visto, né? O torque de carga ele já entra negativo aqui, ó. Então, com uma velocidade positiva, para que a gente consiga um efeito frenante do torque de carga, já que no ponto de soma ele já entra negativo, ele tem que vir no ramo positivo, tá? Então, com a velocidade positiva, a saída do bloco vai ser positiva também. 4 vezes ômega mec ao quadrado, né? O ômega mec é a entrada, que ele chama aqui de U. Então, vai ser U vezes U, tá? Se não, né, se, no caso contrário, nem precisa colocar o se, né, se a velocidade não é positiva ou menor que, ou maior ou igual a zero, se ela não é maior ou igual a zero, significa que ela é negativa, né, então o torque de carga ele vai ser negativo, então menos 4 vezes a velocidade ao quadrado, né, para a gente ter aqui então, nesse ramo, onde está o y, um valor de torque negativo, e ele entra negativo aqui e acaba, então, contribuindo com um torque né, de valor positivo no eixo, né, ou com efeito frenante, não é um torque positivo, é um torque frenante frente ao sinal da velocidade mecânica. A velocidade mecânica, né, conota um valor negativo, por exemplo, ele querendo girar em sentido horário, e o torque de carga está em sentido anti-horário, promovendo frenagem. Tá? Contrário aqui, promovendo um efeito de rotação contrário ao da velocidade. Ok? Então, seria isso. Tá? Aqui, para a gente poder trabalhar com esse projeto em etapas, né, e apreciar primeiro o projeto de rastreamento de trajetória, eu vou colocar aqui um ganho na frente desse bloco, que a gente pode chamar de 1, ou pode atribuir um valor 1 ou 0. Tá? Então, vamos colocar 0 inicialmente para tirar o torque de carga do eixo, né? Para dizer o seguinte, ó, primeiro a gente vai ver se o sistema rastreia a trajetória. Tá? Se a gente vai aplicar o comando aqui do cliente e a gente vai ver se realmente o comando aparece aqui na ponta de eixo. Tá? Depois a gente coloca esse bloco igual a 1 e aí avaliamos o comportamento do sistema sobrecarga para fazer o projeto de rejeição de carga. Tá? Vamos colocar aqui então, pessoal, os osciloscópios para a gente poder ver o resultado da simulação. Então aqui eu vou colocar para velocidade. E aqui a gente vai fazer a oscilografia da posição. Tá? Aqui a gente vai colocar a oscilografia do erro de rastreamento. Vamos ver se o sistema funciona. Então aqui ele deu um bug aqui, ó.
one end is missing, está faltando um end, deve ser aqui, ó. If, else, end, né? E no final ele não pode colocar a entrada igual a saída não, foi até oportuno ver aqui, quando ele te apresenta, né, um template para essa função definida, ele sugere colocar a entrada igual a saída, e a gente não quer isso, né? A gente isso dá um cálculo todo errado para nós. Vamos ver se está certo agora. Beleza, rodou a simulação. Tá? Eu vou colocar aqui também, pessoal, o comando do cliente, que esse é um sinal importante, né? E não tem problema simular de novo, porque ele está muito rápido. Ref. Tá? Deixa eu colocar esses osciloscópios verdes também, para a gente poder identificá-los com mais velocidade na tela. Vou colocar eles de cor verde. Bom, então aqui está o comando do cliente inicialmente, né? Conforme aqui o nosso projeto, é um sinal de amplitude 1 radiando, né? Está aqui, amplitude é 1 radiano, ó, que amplitude é o valor de pico da cossenoide. Então ele vai de mais 1 até menos 1 radiano, né? A frequência dele é meio hertz, então ele faz um ciclo a cada 2 segundos, que é 1 sobre meio, né? O período, que é o tempo de um ciclo, ele é o inverso da frequência. Então, se a frequência é meio hertz, o período é 1 sobre meio, que dá 2 segundos. Então, vocês observam aqui, ó, que ele passa no valor de pico em 0 segundos, volta ao valor de pico em 2 segundos, depois volta de novo em 4, depois volta de novo em 6, né? Então, ele é um sinal repetitivo que volta aos valores de pico a cada 2 segundos. Tá? Então, ele tem uma frequência de meio hertz, tal como a gente gostaria de simular. Ok? Vamos ver aqui o sinal de saída, tá? Então, está o comando do cliente. Desculpa, aqui está a posição angular do eixo, não mais o comando, né? Aqui, inicialmente, ele começou numa posição 0, tá? A gente poderia até começar em outra posição na simulação, e a máquina real poderia mesmo estar em outra posição, né? Aí tem um transitório e ele começa a seguir o comando, né? Vocês observam que ele também, a posição angular do eixo também tem amplitude 1, tal como o comando. Vamos colocar o comando aqui na tela de novo. Então, o comando está aqui à esquerda e o sinal de saída do sistema, que é a posição angular, está aqui à direita. Tá? Então, ele tem amplitude 1, também com frequência de meio hertz. Tá aqui. Né? Agora, esses sinais podem estar levemente defasados e o erro ficar fora do que aquilo que o cliente aceita. Tá? Então, para comparar um comando com um sinal real, né, o sinal na saída do sistema, vale a pena, né, e você consegue ver com mais clareza a diferença entre eles se você traça o erro, o delta teta aqui. E nós temos oscilografia para traçar esse erro. Né, o erro de posição está aqui, ó.
esse sinal, né? E a gente vê o seguinte, salvo o transitório, tá? Que não tinha muito o que fazer, em regime permanente, o erro de posição, aqui, ó, ele está em torno aqui de amplitude dele, ó, em torno de 7 vezes 10 a menos 4, ou 0,7 mili, né, que foi o que a gente obteve no projeto o projeto para erro de rastreamento. A gente até anotou aqui, ó. Tá? Então, o erro que a gente esperava era em torno de 0,78 miliradianos de amplitude, né, que foi o material da aula de ontem. E aqui a gente vê que esse erro está em torno de 0,7. Então, tá bom. A gente mais ou menos acertou e esse erro está em torno aqui de 100 a 150 vezes menor do que o erro que o cliente admite. Então, tá bom. Tá dentro daquilo que o cliente aceita, e até então o nosso projeto de sintonia está beleza. A gente consegue rastrear a trajetória direitinho com erros menores do que aqueles que o cliente admite. Tá? Então agora a gente vai lançar a mão, a gente vai pedir ajuda aqui ao nosso pacote de simulação para o projeto de rejeição de carga. A gente vai conferir se a gente é capaz de rejeitar a carga que vai ser imposta no eixo. Então agora o sistema não roda mais a vazio, tá? A gente vai ter carga aplicada no eixo e vamos simular ele aqui nessa condição. Então aqui a simulação encerrou, tá? Tá aqui a posição angular da máquina, né, no seu eixo mecânico, e a gente observa agora, né, vamos colocar aqui o comando, que essa posição angular, ela tem uma amplitude aqui, ó, em torno de 1.3, 1.25, né, e o comando do cliente foi de 1, tá? Então notoriamente existe um erro, né, uma diferença entre o que o cliente queria e aquilo que apareceu no eixo. Né? A melhor forma de olhar o valor dessa diferença é traçar o sinal de erro diretamente. Tá? A gente vai traçar o sinal de erro aqui. Tá? E a gente observa que esse sinal de erro tem amplitudes em torno aqui de 0,31, 0,3 radianos, tá? E o máximo admissível pelo cliente era de 0,1 radianos. Então, o nosso sistema não está atendendo o que o cliente aceita, tá? O nosso erro está maior do que aquilo que o cliente aceita, tá? Então, a gente, com os atuais valores de ganhos dos compensadores, são esses aqui, a gente não consegue atender ao critério de rejeição de carga. A gente rejeita pouco a carga, né? Ela foi aplicada no eixo mecânico e o erro de trajetória, o erro de rastreamento de trajetória que ela produz, deixa a qualidade de movimentação do sistema inadequada. Tá? Então, a gente vai ter que melhorar aqui o nosso projeto de ganhos, né? Refinar o projeto de ganhos para acomodar esse problema, para resolver esse problema. Tá? Esse erro aqui vai ter que cair para algum valor menor do que 0,1. Certo? Bom, para isso, então, pessoal, a gente vai observar a faixa de frequências, né, mais relevante para o sinal de erro, tá? Ou para o sinal de torque. Então vamos olhar direto para o sinal de torque de carga, que é o que a gente precisa, né? Esqueci de fazer a oscilografia dele, eu vou colocar aqui, vou rodar a simulação de novo, registrando a oscilografia do torque de carga.
Então, o torque de carga, ele é um sinal que não é uma cossenoide, você observa que não é uma cossenoide sem distorção, né? Ele é sim uma cossenoide, porém distorcida, né? Quando ela está distorcida, significa que tem outras cossenoides somadas a ela, tá? Então, essa cossenoide do torque de carga, ela também faz um ciclo em 2 segundos, tá? E a componente de maior amplitude seguramente é essa aqui de meio Hz, essa que faz um ciclo em 2 segundos. Ó. Ela está no vale e volta no vale 2 segundos depois. Tá? Então essa é a cossenoide de maior amplitude. Está notório aqui que tem uma cossenoide pequenininha somada aqui, ó, com a frequência de 1 Hz. Ó. Ela está no vale, vai no pico e volta no vale com 1 segundo. Tá? Só que a amplitude dela é muito baixa. Tá? Então, esse sinal do torque de carga, ele é dado por uma soma de cossenos. Tá? Até por isso, então, né, que quando essa soma de cossenos foi aplicada no eixo da máquina aqui, a nossa própria velocidade mecânica se torna uma soma de cossenos, a posição também, né, e aí o erro de posição, que é a subtração de uma cossenoide sem distorção, que é o comando de cliente, do cliente, para a posição, que é uma senoide levemente distorcida, tá? Você vê que não é uma senoide sem distorção, né? É uma senoide pura, entre aspas, de uma única frequência, então faz com que o erro também seja distorcido. Você não tem uma cossenoide única aqui, tá? Bom, como o torque de carga tem a maior parte da sua energia, né, a maior amplitude dentre as cossenoides que se somam, né, na sua estrutura, na componente de meio Hz, o próprio erro de posição também tem, né, apesar de ser um sinal distorcido, mas você vê que a cossenoide de maior amplitude presente aqui definitivamente é a de meio Hz. Né, ele está fazendo um ciclo em 2 segundos, tá? Igual aqui, ele está passando pelo 0, né? Um pouquinho antes do 2, passa aqui a metade do ciclo e volta um pouquinho antes do 4. Ó. E aí ele repete, e repete, e repete toda a vida com esse período de 2 segundos. Tá? Então, a frequência mais relevante aqui, né, ou de maior energia no conteúdo espectral do erro é a de meio Hz, porque o próprio torque de carga tem a maior parte da sua energia também em meio Hz. Vamos ver aqui, o torque de carga está aqui. Tá? E essa componente de meio Hz do torque de carga, né, vamos ver a amplitude dela aqui. Ó. Tá? Está em torno de 48 newton-metros. Ok? Então, nós vamos anotar isso aqui no projeto. Né? A simulação ensinou para a gente qual que seria a característica de carga. Então, agora a gente tem como refinar o nosso projeto usando o que a gente aprendeu com a simulação. Tá? Então, aqui, ó, o módulo do torque de carga, né, nessa frequência de meio Hz, que é a frequência mais relevante, ou a frequência para a qual a amplitude do torque de carga é máxima, né, e é bem maior que as demais, esse módulo aqui foi de 48 Nm. Tá? Então, a gente já tem a informação que a gente precisa, né, que é a amplitude do torque de carga, que vai ser usada aqui em cima, e a frequência dessa amplitude, que vai ser usado aqui no diagrama, ou no sinal, na curva da rigidez dinâmica. Tá? Então, aqui, pessoal, o que acontece? Ó? Os nossos polos, eles estão aqui, ó, em meio
5,50 Hz. Tá? Vamos colocar aqui os valores em vermelho em Hz e até indicar aqui no eixo, ó. Quando a gente tiver aqui no eixo das abscissas valores em vermelho, eles são valores em Hz, tá? Então, o nosso torque de carga, ele está nessa faixa de frequência exatamente na interface entre a região de dominância do KA para a região de dominância do KA, tá? E aí, nessa interface, né, aqui, ó, o valor da rigidez dinâmica é basicamente igual ao do KA, né, que está reto aqui. Deixa eu conseguir melhorar isso. Né? E o valor do KA que saiu do primeiro passo do nosso projeto foi esse aqui, ó. 98,7, arredondando. Então tá aqui, ó. 98,7. Esse é o valor da rigidez dinâmica aqui nessa frequência, né? Quer dizer o seguinte, são necessários 98,7 Nm de amplitude de torque de carga para produzir um erro de 1 radiano na posição angular. Tá? Então, no nosso caso, vamos anotar isso aqui então. Então, o módulo da rigidez dinâmica na frequência que nos interessa ele é de 98,7 newtonmetros necessários para produzir um erro de 1 radiano. Tá? E o nosso torque de carga, então a gente precisaria de 98,7 para produzir um erro de 1 radiano. O nosso torque de carga está em 48 newtonmetros, quase que metade. Então, o que vai acontecer? O erro de posição averiguado aqui, né, com esse torque de carga presente no eixo, ele pode ser calculado assim, ó. A gente pode pegar e dividir, né, o módulo do torque de carga nessa frequência pelo próprio módulo da rigidez dinâmica. Né? Resultado dessa divisão, você vai inverter a fração de baixo e vai acabar sobrando o θ, que é o erro produzido pelo torque de carga, ou a influência do torque de carga sozinha sobre a posição do eixo mecânico. Né? Então, vai ser aqui, ó, o TL, que é 48, sobre o TL sobre θ, que vale 98,7. Então, o erro de posição aproximado que a gente espera aqui, vamos fazer essa divisão, 48 dividido por 98,7, em torno de 0,48 radianos. Tá? Só que esse erro, tá? Ele está maior do que o erro máximo que o cliente suporta. Por quê? Esse erro aqui está em 0,48 radianos, né? E o que o cliente suporta, conforme o enunciado do problema, é de 0,1 radianos. Né? Então, se a gente quiser cair esse erro de 0,48 para 0,1,
a gente vai ter que dividir esse erro por 5, mais ou menos, tá? Para dividir, ou para, né, conseguir reduzir esse erro de 5 vezes, nós não temos o que fazer com o torque de carga do cliente. Tá? A carga é dele e a gente não tem como alterar a carga mecânica, mas a gente pode aumentar a rigidez dinâmica de 5 vezes. Isso aqui é algo que está nas nossas mãos, está na nossa liberdade. Tá? Então, aumentar a rigidez dinâmica de 5 vezes, voltando lá na curva dela, né? Significa aumentar aqui os termos que dominam a rigidez dinâmica na frequência de interesse de 5 vezes. Então, a gente vai aumentar o Ka de 5 vezes, e o Ka também. Tá? Então, se o Ka, né, agora vale 98,7, tá? Em torno de 100, né? Ele vai para um valor próximo a 500. Então, a gente vai aumentar o Ka e vai passar a ter essa característica aqui, em torno de 500, um valor, né, em torno de 500 Nm por radiano. Se a gente aumentar só ele, o polo do sistema vai se alterar, né? Lembrando, o polo fica no encontro da região de dominância de cada um dos compensadores. Ó. E aí, caso a gente aumente o Ka sozinho e não aumente o Ka, né, a região de dominância dos dois passa a ser marcada por uma frequência menor. E aí a gente perde o projeto de rastreamento de trajetória. Então, para que isso não aconteça, a gente vai aumentar também o Ka de 5 vezes, de tal forma que a região, que a frequência de encontro das regiões de dominância fique no mesmo valor, que é meio Hz. Tá? Então, a gente vai preservar a mesma estratégia, né, para manter aqui o polo, ou a banda passante do sistema, no mesmo local que tinha sido projetado no critério de rastreamento de trajetória. Tá? Então, nós vamos aumentar o BA também de 5 vezes. De tal forma que a região, que a interface entre a região de dominância dos dois compensadores fique na mesma frequência que já tinha sido projetada para rastreamento de trajetória. Tá? Então, vamos aumentar todos os ganhos de 5 vezes. Aqui, ó, nós vamos ter um polo um pouquinho maior, tá? E a gente não tem o que fazer porque nós não vamos mexer, nós não temos liberdade para alterar o conjunto mecânico do cliente com a carga dele. Tá? Isso não é uma liberdade que nós temos. Ok? Então, os nossos novos valores, vamos deixar aqui no memorial de cálculo. Tá? O Ka vai ser o Ka que a gente já tinha, 5 vezes maior, pelo que a gente acabou de apurar. O Ka também. E o BA também. Tá? Então, lembrando aqui, nesse ponto do projeto, ó, a gente já tem valores para Ka, para Ka e para BA, que nasceram aqui do projeto de rastreamento de trajetória. Tá bom? Vamos então calcular esses novos valores, né? Rodar a simulação de novo aqui do memorial de cálculo. Então, estão aqui os novos valores, né? E agora a gente vai embarcar esses valores na nossa simulação do sistema para ver se realmente o erro de trajetória fica dentro do que o cliente espera. Tá? Então, vamos voltar para o Simulink e colocar esses valores de ganhos aqui. Ó. Tá? Então, o BA vai ser de 15,7
o KA de 493,5 e o KIA de 1.550. Vou aumentar o bloco aqui para a gente conseguir ler. Tá? Conforme está escrito aqui embaixo, está pegando os valores novos dos ganhos e colocando aqui, né, atribuindo aos compensadores. Tá? O sistema está com carga aplicada no eixo. Vamos rodar então para ver se o nosso projeto de sintonia funcionou. Tá? Então, só para ter certeza, né, que tinha carga no eixo, vamos conferir. Realmente a carga está lá, né, com a característica que a gente tinha descrito na nossa primeira análise. Tem distorção harmônica, né, porque é um torque de carga que é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se você colocar uma velocidade de meio Hz e elevar isso ao quadrado, né, um cosseno de alguma coisa ao quadrado vai ser 1 mais cosseno de 2 vezes essa coisa sobre 2. Tá? Então, você espera aqui que o torque de carga apresente, né, componentes em outras frequências, mas seguramente a cossenoide de maior amplitude, né, a mais relevante aqui, ela está em meio Hz, igual a gente tinha apurado na análise anterior, e isso continua sendo observado agora na nova estrutura do projeto. Tá? O erro de posição está aqui, né, e aí de cara a gente já vê, olha, o erro máximo, né, que o cliente admite é de 0,1 radianos, e a gente conseguiu reduzir esse erro para um pouco mais do que 0,05. Então, está dentro da faixa que o cliente aceita. Tá? Isso, então, conclui o projeto. Né? A gente conferiu, então, a gente fez o projeto e conferimos por simulação que o sistema atende, né, aos critérios de rastreamento de trajetória, rejeição de carga e robustez no sentido de controle. Tá? Robustez significa ter os polos separados de uma década. Tá? Você observa aqui, ó, você tem um polo em torno de meio, o outro polo, né, no encontro aqui da região de dominância do KA com o BA em torno de 5, e o outro polo em torno de 50. Então, os polos estão distantes entre si de 10 vezes, tá? Ou uma década. Né? Isso é importante porque se a gente tiver algum erro na estimativa aqui, ó, do momento de inércia, ou do coeficiente de atrito viscoso, tá? Ou se os rolamentos não forem bem lubrificados e esse coeficiente variar com o tempo de uso, a gente vai ter uma alteração na posição dos polos. Só que se eles estiverem bem distantes, aqui, ó, essa alteração vai ser pequena. E aí você, então, não perde o seu projeto de sintonia. O desempenho do sistema fica mais ou menos dentro ainda do que é aceitável. Tá? Bom, então esse era o conteúdo que eu queria apresentar hoje, né? Fechando aqui um exemplo de projeto para esse controlador, e aí eu queria então abrir a palavra a você, né, ver se você tem alguma dúvida, alguma intervenção que você queira, se você entendeu o conteúdo, eu estou disponível. Beleza, bacana que você gostou. Conseguiu entender, Matheus? Você acha que deu para pegar o recado? Beleza, então. Então tá. Então, se você conseguir entender, então vou me despedir de você, né, agradecer a presença na aula, te desejar uma boa noite, um bom fim de semana. Olha, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar a aula, tá? Aí o código eu gostaria que vocês fizessem para aprender.
tá? Historicamente, eu vejo o seguinte, quando tem código pronto, muita gente pega o código e copia, e aí a função de aprendizado fica muito empobrecida, tá? Tem gente que copia, muita gente mesmo, tá? Sem nenhum cuidado do que está fazendo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar a aula completa no YouTube, onde dá para poder pegar o código e se no desenvolvimento dele, se tiver qualquer dúvida, né, você pode me chamar fora do horário da aula, a gente faz uma videoconferência igual essa aqui, e eu te ajudo a debugar o seu código. Aí você compartilha a sua tela, eu estudo o seu código com você e a gente tira dúvidas, né, e bugs que eventualmente venham a acontecer. Tá? Eu fico disponível para isso aí quando você quiser. Tá bom? Então, beleza. Então tá, Matheus. Bom fim de semana para você, então. Boa noite. Valeu, obrigado, cara.